E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor João Durbano, professor de Ciência da Natureza, sempre trazendo aqui no canal questões e conteúdo de Física, Química e Biologia. Hoje uma questão, aí vocês já viram no início do vídeo, de Biologia da Unicamp 2020. Tá? Vamos lá então. Um grande incêndio consumiu uma floresta inteira e deixou apenas os troncos das árvores em pé. Algumas plantas conseguiram rebrotar e produziram uma folhagem exuberante após alguns meses. Considerando a relação entre estrutura e função dos tecidos vegetais, as plantas mencionadas tiveram bom desempenho logo após a queimada por serem dotadas de... E a gente precisa saber basicamente, né, alguns incêndios, aqui no caso o incêndio consumiu a floresta inteira, alguns incêndios ou algumas vegetações, como no cerrado, né, no bioma cerrado, o fogo natural, então pega fogo naturalmente, e mesmo assim, perdendo toda a sua folhagem, elas conseguem sobreviver. Então, no final das contas, mesmo aquela vegetação parecendo que está morta, muitas delas ainda se mantêm vivas e conseguem rebrotar alguns meses depois. Mesmo um processo sendo natural, no caso do fogo no cerrado, ou no caso de um grande incêndio aí provocado por qualquer motivo, seja criminoso, intencional ou não, tá bom? Ou por conta de um raio, por exemplo, pode acontecer também. Mas essa questão do incêndio não é a questão principal aqui. O que a gente quer discutir é por que algumas plantas, o que elas têm para conseguir rebrotar alguns meses ou para conseguir não morrerem com o incêndio, obviamente, tá? E aqui, pessoal, é bem tranquilo, já que ele fala de alguns tecidos vegetais. Letra A. Tecido escleremático desenvolvido capaz de promover alta atividade fotossintética. O tecido escleremático ou esclerênquima, ele dá suporte à célula e não atividade fotossintética, que aí é responsabilidade ao tecido parênquimático clorofiliano, né? O parênquima clorofiliano. Então, letra A, não. Periderme pluristratificada capaz de isolar termicamente os feixes vasculares. E aqui está a nossa resposta certa, tá? Eu preciso de uma periderme, eu vou colocar a imagem aqui para vocês, com vários estratos, pluristratificada. No caso da periderme de algumas plantas aqui, alguns tecidos, como no bioma cerrado, por exemplo, eu vou ter aqui na periderme, eu também vou colocar para vocês, o suber, o felogênio e o feloderma, tá? Então essas três camadas conferem proteção. O suber, principalmente conhecido aí como a casca da árvore, né? Ela é um tecido morto, formado por células que elas estão cheias aqui de ar e elas acabam funcionando como um isolante térmico, além do espaço que elas promovem ali até os tecidos vivos. E com isso, pessoal, o suber espesso também, ele protege os feixes vasculares. Na verdade, o felogênio e o feloderma também protegem. O que acontece? Se eu não destruo os feixes vasculares, quais são eles? O xilema e o floema. O xilema é responsável pelo transporte da seiva bruta e o floema é responsável pelo transporte da seiva elaborada. A planta ainda tem como mandar nutrientes, né? Mandar a seiva bruta e a seiva elaborada para outras partes dela. E com isso, ela consegue no final, aí depois após alguns meses, mesmo perdendo suas folhagens originais, sobreviver ali, né? Não é sobreviver àquela situação e rebrotar a sua folhagem, conseguir superar essa situação adversa, tá? Letra C, então a letra B é correta. Letra C, ele coloca aerênquimas, capazes de promover a difusão interna de gases e o metabolismo das raízes. Não, os aerênquimas eles acumulam ar, mas não vão auxiliar nessa fase, nessa situação, no caso, tá? E letra D, epiderme foliar espessa, e aqui a gente está falando de algumas plantas também do cerrado, por exemplo, tá? Estou colocando só o exemplo do cerrado, porque é bem característico esse suber espesso. No caso aqui da epiderme foliar espessa, poderia ajudar, né? Já que eu tenho uma estrutura que protege a planta aqui, mas ele vai proteger a folha, e a folha ele fala que é consumido, obviamente, por um incêndio, a folha não resiste, por mais espessa que seja ela, tá? E aí fala, com cutícula rica em ceras capazes de reduzir a temperatura da planta. A epiderme foliar espessa tem uma cutícula rica em ceras e ajuda a planta, mas ela não vai salvar o vegetal inteiro no caso de um incêndio. Certinho, pessoal? Uma questão interessante de tecidos vegetais, vale a pena prestar bastante atenção, a Unicamp traz bastante coisa assim de tecidos vegetais, e às vezes no ensino médio eu vejo
que é atropelado um pouco esse conteúdo. Cuidado com isso, tá bom? Principalmente para quem vai fazer Unicamp, é bem característico esse tipo de questão. Qualquer dúvida, me escreva nos comentários. Se curtiu o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu tenho vídeos diários postando dicas e conteúdos, resolução de exercícios ou aulas, vai ajudá-los a entender melhor e tirar as dúvidas. Se quiser que eu faça algum vídeo de alguma aula ou de algum exercício principalmente, pode me mandar que eu respondo. E também se inscrevendo no canal me ajuda muito a ampliar e divulgar cada vez mais para outros alunos e interessados o conteúdo. Um abraço, pessoal, e até a próxima.